Evangelho segundo escreveu São Mateus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Verso 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Verso 12. Em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Pai amado e querido, te louvamos a leitura da tua palavra. Fala conosco nesta noite. Queremos, precisamos, estamos necessitados de ouvir a tua voz. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra é luz para o nosso caminho, a tua palavra é bússola que dirige a nossa vida, a tua palavra traz ânimo, traz força, a tua palavra nos purifica. Nesta noite, tão somente que a tua palavra seja ministrada entre nós. Nós repreendemos toda e qualquer ação humana, toda e qualquer intenção maligna, todo espírito de incredulidade fora desse lugar, todo espírito de confusão, de inquietação fora desse lugar. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade de interagir em nosso meio. Esta casa é tua, a nossa vida te pertence, o nosso coração está aberto. Planta nessa noite uma semente e que venha produzir muitos frutos para a honra e glória de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero compartilhar sobre a igreja de Jesus. A Bíblia nos fala que aparece agora João Batista, em cumprimento da profecia que Isaías tinha liberado. E João Batista foi o precursor. João Batista foi aquele que deu início ao ministério que Jesus iria pactuar sobre a face da terra. E João Batista, ele começa pregando o arrependimento. E eu quero nessa noite enfocar sobre esse tema, a igreja de Jesus. Irmãos, nós precisamos nos arrepender em todo o tempo. Nós precisamos entender que a nossa vida precisa ser em todo o tempo lavada pelo sangue de Jesus Cristo. As nossas vestes precisam ser alvejadas no sangue do Cordeiro. Satanás não pode ter legalidade sobre a nossa vida. Satanás não pode nos afrontar, nos acusando, trazendo palavras de derrota sobre a nossa casa, sobre a nossa família.
Eu quero te incentivar nessa noite que você precisa em todo tempo se arrepender diante do Senhor. Você precisa em todo tempo reconhecer que existe um Deus amoroso, um Deus misericordioso, que em todo tempo que você se arrepende, que você se humilha diante dele, ele está pronto a te lavar, te purificar, a restaurar a sua vida. E tudo que o teu Pai quer é que você esteja em comunhão íntima com ele. João Batista veio pregando o Evangelho e a mensagem de João Batista era uma só: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João Batista estava falando de mudança na mentalidade. João Batista estava falando para que precisavam mudar de ideia, ou seja, você precisa se arrepender, você precisa deixar as coisas que você estava fazendo e começar uma nova trajetória. João Batista estava falando de uma vida nova, de uma vida transformada, de uma vida restaurada, de uma vida santificada, de uma vida guiada pelo Espírito de Deus. E a Bíblia nos fala que a mensagem de João Batista é: arrependam-se, arrependam-se porque está próximo o reino de Deus. E a Bíblia diz que João Batista começa agora a batizar as pessoas no Rio Jordão. Aquele batismo era um batismo de arrependimento. Que nessa noite o Senhor venha nos batizar, que nessa noite sejamos batizados pelo batismo do arrependimento, porque é muito natural nós pecarmos por palavras, por pensamentos, por atitudes, por coisas impensadas, por coisas não programadas, mas deve ser mais natural ainda quando reconhecemos que erramos e nos arrependemos diante do Senhor. João Batista estava preparando o caminho do Senhor. Veja só, João Batista diz assim: arrependam-se porque está próximo, porque está chegando, porque é chegado o reino dos céus. Sabe o que João Batista estava dizendo? Vocês precisam ser encontrados no reino de Deus como pessoas arrependidas. Vocês precisam ser vistas pelo Senhor como pessoas que se humilham diante da face do Senhor e confessam o vosso pecado, para que o vosso nome esteja escrito no livro da vida. Mas quantas vezes Satanás quer fazer queda de braço, dizendo: não, você está certo, você tem razão, você não tem que pedir perdão, você não tem que se humilhar. Sabe o que Jesus disse? Aprendam de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. E se vocês fizerem isso, vocês encontrarão paz, vocês encontrarão refrigério, vocês encontrarão alegria para o vosso coração, vocês encontrarão descanso para as vossas almas. O teu adversário em todo tempo vai relutar para que você não se arrependa, para que você não reconheça o teu pecado, para que você não reconheça a tua falta. A palavra de ordem de Deus nessa noite para essa igreja é: arrependei-vos porque o meu reino é chegado. Arrependei-vos porque o meu reino é chegado. Paulo, quando escreve à igreja aos Coríntios, Paulo diz assim: examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Paulo não fala examine-se o homem e depois não beba e não coma. Não, Paulo diz examine-se. Ou seja, esse é o momento de reflexão, esse é o momento de arrependimento. E depois da reflexão, depois do arrependimento, aí sim você pode comer do pão e você pode beber do cálice, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Disse Paulo à igreja de Roma, que não andam segundo a carne, mas que marcham, que avançam, que conquistam segundo o Espírito de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aí você começa a ver as características desse homem, João Batista. A Bíblia diz que ele trazia uma veste de pelos. E se você vai lá para o segundo livro dos Reis, capítulo 1, verso 8, você vai encontrar uma expressão do rei Acasias dizendo, quando Acasias pergunta para os soldados: quem foi que mandou esse recado? Eles falaram: ele estava vestido de pelo de camelo. Ele falou: esse homem é Elias, o profeta, o tisbita. João Batista estava vestido tal como um profeta. Qual tem sido as nossas vestes? Eu não estou só te falando de aparências, do que é aparente,
Mas eu estou te falando do que é espiritual. Qual tem sido o